Olá, eu sou o Padre Marcelinho e lhe pergunto: quantas vezes nesta semana, ou talvez hoje mesmo, você olhou para a sua vida, para o seu problema e disse com a alma cansada: acabou? Para mim, não há mais jeito? Quantas vezes você se sentiu nesse beco sem saída? Você rezou, você jejuou, você tentou de todas as formas humanas, você bateu em portas que não se abriram e agora você está simplesmente exausto. Talvez seja na sua saúde que não melhora. Talvez no seu casamento, que parece irreconciliável. Talvez na sua vida financeira, onde todas as contas parecem fechar no vermelho, ou naquele filho que tomou o caminho errado. Se essa sensação de não ter mais jeito está pesando no seu coração agora, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, para que possamos caminhar juntos na fé. E me diga, por favor, de qual cidade você me escuta. Quero saber de onde vem essa dor, para colocá-la em minhas orações. Talvez você esteja passando exatamente por isso agora, o sentimento paralisante de exaustão espiritual. É o momento em que a sua força humana, a sua autossuficiência, se esgotou completamente. Você olha para o céu e, talvez, o que mais doa seja o aparente silêncio de Deus. Você clama e parece que o milagre não vem, que a resposta não chega. É o que parece ser o fracasso definitivo. Mas eu estou aqui hoje, meu querido, como um pastor enviado por Deus para te dizer: não acredite nessa sensação. O seu hoje de sofrimento, esse não há mais jeito que você sente, não é o fim da história. Pelo contrário, hoje vamos entender juntos, à luz da fé, que o exato momento do seu impossível é o lugar e o tempo onde Deus está, ativamente, preparando-o no milagre dele. Fica comigo até o fim. Esta mensagem pode ser a água no deserto que a sua alma precisa. A palavra de Deus nos encontra exatamente nesse beco sem saída, meu filho, minha filha. Quando os discípulos, olhando para as dificuldades humanas, perguntaram a Jesus quem poderia se salvar, ele lhes deu o diagnóstico preciso da nossa fé. Em Marcos 10, 27, Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Entenda a profundidade disso. Jesus não nega a sua sensação. Ele confirma que, do seu ponto de vista, da sua força humana, é impossível mesmo. O seu não há mais jeito é real, humanamente falando. Mas o erro fatal, a tentação do desespero, é achar que a sua história termina naquilo que é possível para os homens. O seu impossível é, na verdade, o ponto de partida de Deus. É o convite para que a sua fé saia do campo humano e entre no campo do divino, onde todas as coisas são possíveis. Mas por que, Padre? Deus nos deixa chegar a esse ponto de fraqueza total? Porque Ele nos permite esgotar até a última gota da nossa força, até o ponto da kenosis, do esvaziamento. É o que São Paulo, o grande apóstolo, aprendeu em sua própria carne. Ele também tinha um espinho, um problema que não ia embora, e ele suplicou a Deus que o removesse. A resposta que ele recebeu é a chave para o seu sofrimento hoje. Em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O seu não há mais jeito não é um sinal de abandono. É o pré-requisito de Deus. O poder dele não se manifesta na nossa eficiência, mas se aperfeiçoa no nosso esvaziamento. Deus está permitindo que para que o milagre seja inquestionável, obra da graça dele. O seu hoje, esse dia de angústia que parece não ter fim, não é um tempo perdido. É o tempo do deserto. E é exatamente sobre o deserto, sobre o ermo, que Deus faz a sua promessa mais linda, através do profeta Isaías: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 19. Olhe que promessa. Deus diz agora, hoje, e não, um dia talvez. Ele está fazendo uma coisa nova agora, no meio do seu deserto, no centro do seu não há mais jeito. O problema é que ele pergunta: porventura não a percebeis? O nosso desespero, o nosso foco na dor, nos cega para a obra silenciosa que Deus está realizando nos bastidores. O seu milagre está sendo preparado hoje, e o seu deserto é a matéria-prima que Deus está usando. Pense em Lázaro. Não havia situação mais sem jeito do que aquela. 4 dias morto, já cheirava mal, a pedra estava posta. Marta, a irmã, olhou para Jesus e disse a frase que talvez você esteja dizendo hoje: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela estava presa no ontem do fracasso, no impossível humano. Mas Jesus lhe deu a chave para o milagre que já estava em preparação. Em João 11,40, ele lhe diz: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? A condição para ver o milagre não é entender, não é ter forças, não é ver a solução. A condição é crer no meio do impossível. É crer que o seu hoje de desespero é apenas o sábado santo
O silêncio do túmulo onde Deus está preparando a ressurreição que você ainda não pode ver. A primeira revelação que você precisa entender, meu filho, minha filha, no seu beco sem saída, é o propósito do esvaziamento. Esse sentimento de não há mais jeito é o fim da sua força. E, espiritualmente falando, isso é uma bênção disfarçada. Deus permite que cheguemos a esse ponto de exaustão total para quebrar o nosso orgulho, nossa teimosia, a nossa autossuficiência. Nós passamos a vida inteira tentando resolver tudo com nossas próprias mãos, com nossa inteligência, com nosso dinheiro. E quando o impossível bate à porta, nossa força humana falha. É o momento em que Deus, por amor, nos coloca de joelhos. Ele só pode começar a agir de verdade quando nós, finalmente, paramos de tentar tomar o controle. A sua fraqueza total não é o seu fim. É a condição de Deus para começar. Na prática, isso nos leva à belíssima metáfora do oleiro, que encontramos no livro de Jeremias. Deus diz ao profeta para descer à casa do oleiro. Lá, o vaso que estava sendo feito se estragou na mão do oleiro. E o que ele fez? Ele não jogou o barro fora. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Meu querido, o seu não há mais jeito é o momento em que o vaso da sua vida, endurecido pelo orgulho ou quebrado pela dor, se estragou, e para ser refeito, ele precisa ser quebrado de novo, voltar a ser barro mole. A sua aplicação hoje é parar de lutar contra as mãos do oleiro, é render-se, é dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, minha força acabou, refaz-me, eu me entrego como barro em tuas mãos. Essa sensação de abandono, esse silêncio de Deus no meio do seu impossível, foi profundamente compreendida por um grande mestre da fé, São João da Cruz. Ele chamou esse estado de a noite escura da alma. Ele explica que esse não ter jeito, essa secura espiritual onde nem rezar parece adiantar, não é a ausência de Deus. Pelo contrário, é uma purificação profunda, uma cirurgia espiritual. Deus está em silêncio, não porque se afastou, mas porque está trabalhando na raiz do seu ser, limpando o seu apego ao mundo, o seu orgulho. Ele está esvaziando você do eu, que só confia em si mesmo, para que haja espaço para preenchê-lo com o ele, com a graça pura. O seu não ter jeito é Deus te preparando para uma luz muito maior. A segunda revelação é sobre o tempo, o hoje da preparação. O seu sofrimento atual, o seu deserto, não é um abandono, é um período de formação. Deus levou o povo hebreu ao deserto, e a Bíblia é clara, não foi para matá-lo de sede ou de fome, mas para ensiná-lo a depender totalmente da providência. O deserto é a pedagogia de Deus, é o lugar onde Ele nos tira todas as muletas, o Egito, a segurança humana, para que aprendamos a caminhar segurando unicamente em suas mãos. O seu hoje doloroso, onde você não vê saída, é a oficina de Deus. Ele está forjando em você a virtude mais preciosa, que você não aprenderia na abundância, a fé pura, a fé que crê sem ver. E como viver nesse deserto hoje? Com a lição do maná. Quando o povo estava no deserto, Deus não enviou o pão para o mês inteiro. Ele enviou o maná, o pão do céu, para cada dia. Se tentavam guardar para o dia seguinte, apodrecia. O que Deus estava ensinando? Que a sua graça é para o hoje. A sua aplicação prática é parar de se consumir com a ansiedade do amanhã. Você não tem força para o seu problema de 2026. Mas, com a graça de Deus, você tem força para o seu hoje. O milagre é dividido em porções diárias de graça. Pare de olhar para a imensidão do deserto e foque em recolher o maná de hoje. A pequena oração, o pequeno ato de fé, a decisão de não desistir hoje. O grande Santo Agostinho nos ajuda a se entender por que às vezes o milagre parece demorar tanto. Ele diz que Deus, por vezes, demora a nos dar o que pedimos. Não porque Ele queira nos negar, mas porque Ele quer aumentar o nosso desejo. Ele quer alargar o vaso do nosso coração. Se Ele nos desse o milagre imediatamente, talvez não estivéssemos prontos para recebê-lo, ou talvez não dessemos o devido valor. Deus, em sua sabedoria, usa o hoje da espera para nos purificar, para nos ensinar a desejar mais a Ele do que a própria bênção. Ele não está demorando, Ele está caprichando na preparação do grande dom que Ele tem para você, no tempo certo. A terceira e última revelação, meu filho, é sobre a ação de Deus no impossível. O jeito de Deus não é o nosso jeito. O seu desespero de não ter mais jeito vem do fato de que você esgotou todas as suas soluções, todas as saídas lógicas que a sua mente humana pode conceber. Você traçou um roteiro para o seu milagre. Deus, faça isso. Abra aquela porta, cure daquele jeito. E como Deus não seguiu o seu roteiro, você acha que Ele não está agindo. Mas o milagre de Deus, por definição, acontece fora da nossa lógica. Ele é o Deus do impossível, lembra? O jeito dele é surpreendente, é criativo, é muito maior do que podemos imaginar.
Pense no povo de Israel, encurralado entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Literalmente, um beco sem saída. Qual era o jeito humano? Lutar e morrer, ou se render e voltar à escravidão? Eram as duas únicas opções lógicas, mas Deus tinha um terceiro caminho. Um caminho que não passava pela lógica humana. Abrir o mar ao meio. O seu não ter jeito é você de frente para o seu Mar Vermelho, olhando apenas para o exército atrás. A sua aplicação hoje é parar de dizer a Deus como ele deve agir. Pare de limitar o milagre ao seu roteiro. O seu trabalho é crer. O trabalho de Deus é encontrar a saída, e ele vai encontrar uma saída que você jamais imaginou. Temos na igreja o exemplo máximo dessa fé. Santa Rita de Cássia, a padroeira das causas impossíveis. A vida dela foi uma sucessão de nãos e de becos sem saída. Ela enfrentou um marido violento, a morte trágica dos filhos, e quando quis entrar no convento foi rejeitada, repetidamente. Humanamente, não havia mais jeito. Mas Santa Rita nunca desistiu de crer no hoje. Ela perseverou na oração e na fé, mesmo sem ver saída. E o jeito de Deus se manifestou. O milagre da rosa no inverno, a sua entrada milagrosa no convento. Ela nos ensina que o impossível não é um muro, é apenas o lugar onde a fé perseverante encontra o poder de Deus. Se você crê que Deus está agindo agora no seu impossível, escreva com fé nos comentários. Meu impossível é o lugar onde Deus prepara o milagre dele hoje. Meu filho, minha filha, chegamos ao ponto central da sua dor e da nossa fé. Este hoje que você está vivendo, este sábado santo da sua alma, onde tudo parece morto, silencioso e acabado, é o terreno mais fértil para o milagre de Deus. O seu não há mais jeito é a sua kenosis, o seu esvaziamento completo. É o momento em que a sua força humana finalmente se cala e a voz de Deus, que fala no silêncio, pode enfim ser ouvida. O que você chama de fim da linha é o que Deus chama de começo da graça, onde a sua capacidade morre, o poder de Deus ressuscita. O túmulo de Lázaro, o túmulo de Jesus. Ambos pareciam o fracasso definitivo, mas eram, na verdade, a antessala da maior glória. O seu impossível, hoje, não é o seu túmulo, é a incubadora da sua ressurreição. Quero que você guarde esta verdade bíblica de forma emocional e visual no seu coração. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza agora. A sua exaustão não é um sinal para desistir, é o convite para você finalmente deixar Deus ser Deus. Pense no seu beco sem saída como uma tela completamente preta, escura. É o breu da noite escura de São João da Cruz. O que você não percebe, como nos disse Isaías, é que Deus já está com o pincel na mão. E é exatamente sobre essa escuridão que ele está pintando os primeiros raios da aurora, a coisa nova que ele prometeu. A noite é sempre mais escura e mais fria um pouco antes do amanhecer. Não desista agora. A sua dor de hoje é a pressão do parto. O milagre está nascendo no seu impossível. E porque o milagre nasce da fé e não da força, este é o momento de parar de lutar. Chega de gastar suas últimas energias tentando arrombar a porta que Deus fechou, ou tentando entender o porquê deste silêncio. É hora de mudar a sua postura. Não é mais hora de lutar, é hora de crer. Não é hora de desespero, é hora de entrega. Onde quer que você esteja agora, cansado, exausto, talvez com lágrimas nos olhos, eu o convido a parar de olhar para o tamanho do seu Mar Vermelho e para a força do exército de Faraó. É hora de olhar para o alto. É hora de entregar o seu impossível, o seu não há mais jeito, nas mãos do único que pode fazer rios no ermo. Prepare o seu coração para esta entrega. Senhor, meu Deus, Tu que és o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Tu vês o meu coração, Tu vês o meu cansaço. Tu vês este beco sem saída em que me encontro. Eu não tenho mais forças, Senhor. O meu eu, humano, a minha capacidade de lutar, esgotou-se. Eu cheguei ao meu limite. Por isso, neste exato momento, eu paro de lutar com minhas próprias mãos. Eu entrego a Ti o meu impossível. Eu entrego a Ti esta situação que, aos meus olhos, não tem mais jeito. Eu renuncio ao meu orgulho, à minha autossuficiência, e me coloco como barro nas Tuas mãos de oleiro. Quebra o vaso velho da minha desesperança e refaz-me, Senhor, conforme o Teu querer. Eu confio na Tua graça, que me basta. Meu Jesus, mestre do impossível, Tu que olhaste para Lázaro e o chamaste para fora do túmulo. Tu que abriste o Mar Vermelho. Tu que caminhaste sobre as águas da minha tempestade. Eu te peço, dá-me a Tua força, não para resolver o problema do meu jeito, mas para perseverar no Teu hoje. Concede-me a graça de aguentar este sábado santo, este silêncio onde Tu estás preparando a minha ressurreição. Dá-me a fé de Santa Rita de Cássia, para crer contra toda a esperança. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa perceber a coisa nova
que tu já estás fazendo no meu deserto, o caminho que tu estás abrindo onde eu só vejo muralhas, que o teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. E agora, com a alma rendida, mas com a fé reacesa, repita esta verdade no fundo do seu ser. Entregue a Deus o seu beco sem saída e declare a sua fé. Diga com todo o seu coração, ou se puder, escreva aqui nos comentários como um memorial da sua fé hoje. Meu impossível é o lugar onde Deus prepara o milagre dele hoje. Que esta certeza seja a sua força, o seu maná diário, a sua paz no meio da guerra, até que a glória de Deus se manifeste. Que assim seja. Amém. Portanto, meu querido filho, minha querida filha, saia desta nossa conversa com a sua esperança restaurada, não com uma esperança vazia, mas com a esperança bíblica. O seu não há mais jeito não é o fim da história, é o início da ação de Deus. Não desista hoje, pois o seu hoje de dor é a oficina de Deus. É o sábado santo onde o milagre da sua ressurreição está em construção. Leve esta certeza para o seu dia. O seu impossível é a matéria-prima da providência divina. Vá em paz e permaneça firme na fé, pois o seu socorro está sendo preparado. Se esta mensagem trouxe consolo ao seu coração desesperado, compartilhe-a com alguém que você sabe que também está pensando em desistir. E se você precisa desta força diária para perseverar, inscreva-se aqui no canal para receber mais conselhos do Padre Marcelinho e continuarmos juntos nesta jornada.